Vamos meditar na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia ou acesse aí no Evangelho de João, no capítulo 4. Nos Evangelhos nós conseguimos ver vários encontros que Jesus teve com diversas pessoas. E a certeza que nós temos é que em todos esses encontros, todas elas foram transformadas. Ninguém permaneceu o mesmo depois de ter tido um encontro com Cristo. E agora nós vamos meditar sobre um desses encontros que o Senhor teve. Está registrado aqui no Evangelho de João, no capítulo 4. A partir do versículo 3 diz assim: Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Versículo 9. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos, ou não usam os pratos que os samaritanos usaram. Versículo 10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Vamos orar? Senhor nosso Deus, tua palavra foi lida e a nossa oração é que o Senhor fale com a gente. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós acabamos de ler um encontro em que Jesus teve com uma mulher, e ela é identificada como a mulher samaritana. Essa atitude que Jesus toma em conversar com ela, é uma atitude que nos nossos tempos é uma atitude normal, é tranquilo. Você vê alguém conversando com uma outra mulher, sozinho, isso não vai te causar nenhum espanto. Mas nos tempos de Jesus, isso era um absurdo. Não era uma atitude tranquila como é nos dias de hoje. Eles estavam sozinhos, eles estavam em um lugar deserto, solitário, só havia os dois ali, e isso é espantoso para aquele tempo. Para agravar ainda mais essa situação, aquela mulher, ela estava retirando a água ali no poço no horário de meio-dia. Por que é que isso é importante? Isso é importante, meu irmão, porque meio-dia não era o horário em que as mulheres iam tirar água do poço. Geralmente as mulheres iam nas primeiras horas do dia, porque era um momento em que o sol estava mais ameno, tinha ali um clima mais friozinho e a mulher poderia pegar, recolher a água para que ela pudesse trabalhar durante todo o dia com aquela água. Para cozinhar, para limpar, para fazer tudo aquilo que ela precisava. Aquela mulher vai ao meio-dia retirar água daquele poço. O que é que isso demonstra para a gente? Isso demonstra que aquela mulher era alguém em que as outras mulheres não queriam estar perto. Ela era alguém que era discriminada entre as pessoas da sua comunidade. Ela sofria algum tipo de preconceito por alguma coisa que ela fez ou por alguma coisa que ela vivia.
E logo depois, nessa conversa, a gente vai comprovar essa nossa teoria. Então, ela era uma mulher que era discriminada entre o seu povo, e ainda por cima ela era uma samaritana. Por que é que isso é importante? Irmãos, samaritanos, eles tinham uma rixa com os judeus, que era uma coisa absurda. A gente não tem noção do quanto esses povos se odiavam. Judeus e samaritanos, eles não andavam juntos. Eles tinham uma intriga entre eles que impedia que eles tivessem qualquer tipo de comunhão. E para a gente entender essa história, a gente precisa pensar, a gente precisa acessar a história do povo de Israel. Essa rixa, ela começa lá em 1 Reis capítulo 12, quando o rei Salomão morre, o seu irmão Roboão, o seu filho, Roboão assume o trono. Roboão era um jovem inexperiente lá naquela época, e ele tinha uma decisão a tomar. O povo veio conversar com ele e disse assim: olha, rei, o seu pai Salomão, ele pesou muito sobre nós com impostos, com tributos, e a gente queria pedir que o senhor nos desse um alívio. Alivia um pouco aí essa carga tributária sobre a gente, porque a gente não suporta mais. O texto diz lá em 1 Reis, capítulo 12, que Roboão vai se aconselhar com os anciãos, com aqueles que tinham experiência. Ele vai se aconselhar e os anciãos dizem assim: Roboão, alivia a carga do povo e você vai ganhar o coração deles para o resto do seu reinado. Faz isso, filho. Mas aí Roboão foi se aconselhar com seus amigos, com a turma da faculdade, e aí chegou lá e eles disseram assim: o quê? Aliviar? Você vai demonstrar fraqueza no início do seu reinado? É isso mesmo? Rapaz, desce o chicote nesse povo, aumenta os tributos, aumenta ainda mais todos os impostos. Você não pode demonstrar fraqueza não. O que é que ele fez? Decidiu seguir o conselho dos amigos da faculdade e desprezou o conselho dos anciãos. Isso gerou uma consequência terrível para a nação, porque ela se dividiu em dois reinos. O reino do norte ficou conhecido como Israel, e o reino do sul ficou conhecido como Judá. Lá em Judá, Roboão conseguiu manter o seu reinado na cidade de Jerusalém como capital, e lá no norte, Jeroboão assumiu o controle da nação. Esse rei Jeroboão, para tentar tirar o povo da influência de Jerusalém, porque lembre-se que Jerusalém havia o templo, e o povo ia para Jerusalém para adorar a Deus. E aí ele imaginou: se o povo continuar descendo daqui de Samaria, daqui do Reino do Norte, para Jerusalém, eles vão voltar a ser fiéis à dinastia de Davi. Então eu preciso criar algum tipo de sistema religioso para que esse povo se afaste de Jerusalém e venha a se manter fiéis a mim. Foi isso que Jeroboão fez. Mas ele fez de uma forma, irmãos, que Deus reprova. Ele fez de uma forma gerando idolatria no povo, porque ele construiu alguns bezerros, dizendo assim: olha, venham adorar, porque esses foram os deuses que te tiraram do Egito. Ele criou alguns altares idólatras, ele colocou sacerdotes que não eram da linhagem de Levi para poder comandar o povo, e isso foi um desastre. O povo começou a entrar em um caminho de idolatria muito pesado e cada vez mais se distanciar do Senhor. A história continua lá em 1 Reis capítulo 16, um rei chamado Onri, ele constrói uma cidade chamada Samaria, e é aí onde surge Samaria. E ele faz daquela cidade, aquela cidade se torna a capital do reino do norte, Samaria. Depois de muitos anos, a Síria invade Samaria, leva cativo muitos judeus, trazem estrangeiros para morar ali naquele lugar, e os judeus começaram a casar com esses estrangeiros e a adotar a religião deles como sendo a sua. Irmão, não sei se você sabe, mas
para o judeu, esse negócio de casamento é um negócio muito sério. O judeu raiz mesmo, até hoje, ele não casa com alguém que não seja judeu. Ele só casa com outro judeu. Ao tomar essa atitude, o povo de Samaria começou a misturar a sua fé, misturar a sua vida com a vida dos estrangeiros e a trazer os deuses daqueles povos para si, para a sua espiritualidade. E isso fez com que o povo caminhasse ainda mais distante do Senhor. O judeu, ele olha para o samaritano como esse povo misturado, como esse povo que é impuro, como esse povo que não é digno da graça ou da bênção de Deus, porque eles abandonaram o Deus de Israel para seguir outros deuses que não era o Deus verdadeiro. Irmãos, voltando para a história dessa mulher. Ela era mulher, ela era samaritana, e ela ainda convivia com essa discriminação sobre ela. Era uma marginalizada dentro de um povo que era marginalizado. Você entende? Você entende a profundidade da atitude de Jesus em conversar com ela? Você entende que existiam barreiras que impediam Jesus de simplesmente chegar e conversar com ela? Mas o que é que Jesus faz diante dessas barreiras, irmãos? Ele não deixa que nenhuma delas impeça ele ter acesso àquela mulher. Jesus vai destruindo a barreira racial, a barreira de gênero, ele vai destruindo a barreira cultural, a barreira religiosa, para poder acessar o coração daquela mulher. Existe alguma barreira que você construiu no seu coração que está impedindo você de ter acesso a Jesus? Tem alguma coisa na sua vida que você olha e diz assim: eu acredito que Jesus não tem como acessar a minha vida por causa disso. Isso está impedindo Jesus de chegar até a mim. Irmãos, esse texto nos diz que não há barreiras que possam impedir a ação de Cristo no coração do ser humano. Amém? Meus irmãos, Jesus quer acessar a nossa vida, assim como Ele acessou a vida daquela mulher samaritana que tinha tantas barreiras diante dela, que tinha tantos bloqueios para ela ser acessada por Deus. E Jesus foi destruindo cada um deles e conseguiu ter acesso àquela mulher. E Ele quer fazer o mesmo comigo e com você. Tem alguma coisa que impede você de ter acesso a Cristo? Mas pastor, você não sabe nada da minha vida. Você não sabe de onde eu vim, você não sabe o que eu fiz, você não sabe o que eu sou capaz de fazer. Realmente eu sei muito pouco sobre você, ou quase nada. Mas aquele que sabe tudo, está disposto a acessar a sua vida. E Ele quer fazer isso nessa noite. A pergunta é: você quer? A pergunta é: você permite que Ele tenha esse acesso a você? Aquela mulher poderia ter se assustado e saído correndo e deixado Jesus ali. Era um estranho, era um homem que poderia fazer qualquer coisa com ela. Ao conversar com Cristo, na verdade, Jesus ao conversar com ela, ela permite que um diálogo aconteça. Irmãos, Jesus não vai forçar. Jesus não é violento. Muito pelo contrário, Ele é respeitoso, Ele é cuidadoso. E Ele não vai violentar ninguém para poder ter acesso a Ele. Ele é manso e humilde de coração. Continuando aqui, nessa conversa entre Jesus, nesse encontro entre Jesus e a mulher samaritana. Versículo 10, Jesus diz a ela que se ela conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água,
você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Meus irmãos, Jesus diz que se aquela mulher, ela conhecesse o dom de Deus, o que é que seria o dom de Deus? O dom de Deus é a vida eterna que a gente recebe por meio de Cristo Jesus. O dom de Deus é aquilo que só o Senhor é quem pode nos dar. Lembra de Romanos 6:23? O que é que diz? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Uma outra coisa que Jesus diz a ela é que se ela conhecesse quem estava falando com ela, ele poderia dar água viva. Olha que coisa interessante. Jesus traz para a conversa um elemento cheio de significados: água viva. Segundo Jesus, essa água viva, ela é capaz de trazer satisfação plena. A água viva é capaz de trazer plena satisfação àquele que recebe dessa água, àquele que bebe dessa água. Ao ponto de quem bebe jamais sentir sede novamente, mas se tornará como uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ela não consegue compreender isso. E nós vamos perceber, dando continuidade aqui, no versículo 13, quando diz assim: Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aí ela diz: Senhor, dê-me dessa água, versículo 15, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e para que eu não venha mais aqui retirar dessa água. Ela não tinha entendido o que é água viva. A cabeça dela ainda estava nas coisas terrenas, nas coisas em que a gente pode tocar, naquilo que a gente pode beber. Ela ainda estava pensando na água natural. Mas Jesus estava falando sobre uma outra água. Jesus estava falando sobre uma outra água que traz saciedade plena e completa. Logo depois, para esclarecer sobre que água viva é essa, Jesus traz um assunto que parece que não tem sentido nenhum. Jesus diz assim: vá chamar seu marido. Vamos ler aqui no versículo de número 19. Número 16, perdão, ele diz assim: olha, vá chamar seu marido e volte. Parece que não tem sentido nenhum isso que Jesus está falando. Como é que eles estão falando sobre água, sobre uma certa água viva que traz saciedade, e de repente ele diz assim: olha, vai chamar seu marido e volte. Por que é que Jesus fala isso? Irmãos, chame seu marido é a evidência da fonte na qual aquela mulher tentava saciar a sua sede da alma. Vá chamar o seu marido significa a fonte que ela buscava saciar a sede que só a água da vida, só a água viva poderia saciar. Sabe por quê? Chame o seu marido, é isso? Porque Jesus diz assim: você falou, ela responde, não tenho marido, versículo 17, eu não tenho marido. E Jesus diz assim: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você vive hoje não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Irmãos, a fonte que aquela mulher buscava saciar a sua sede eram os relacionamentos. Todos nós temos uma sede na nossa alma, que só a água viva pode trazer saciedade. Alguns são os relacionamentos, outros tentam buscar saciar essa sede por meio das conquistas pessoais na sua vida, por meio do acúmulo de riquezas. Diversas são as fontes, mas a sede é uma só. É a sede
que somente a água viva pode saciar. Irmãos, Jesus, por meio dessa conversa, ele acessa a fonte que aquela mulher buscava saciar a sua sede. Você entende? Você entende a profundidade dessa conversa de Jesus com aquela mulher? Ela tinha uma sede insaciável e ela tentava matar essa sede por meio dos relacionamentos. Tentava com um, não dava certo, separava. Tentava com outro, não dava certo, separava. E de um em outro, ela tentava saciar essa sede. E Jesus está dizendo assim, olha, por mais que você tente por meio dos relacionamentos, você não vai conseguir saciar essa sede. Porque só a água viva é quem pode trazer isso. E quem tem água viva sou eu. Qual é a fonte que você tem buscado para saciar a sede da sua alma? Qual é a fonte que você tem acessado para matar essa sede que todos nós temos? Qual é a fonte? Qual é a sua fonte? Eu queria que você refletisse sobre isso, porque isso é muito sério. Discernir isso, esclarecer isso, é um divisor de águas na nossa vida com Deus. Compreender qual é a sede que eu tenho buscado, qual é a fonte, que eu tenho buscado matar essa sede, faz toda a diferença na nossa vida com Cristo. Porque essa busca nos impede de viver plenamente aquilo que Jesus tem para mim e para você. Será que nós temos buscado saciar essa sede por meio das conquistas profissionais, por meio do acúmulo de bens, por meio da busca incessante pelo prazer? Irmãos, nós conhecemos histórias de diversas pessoas que conquistaram tudo o que essa vida pode oferecer e ainda assim elas demonstraram uma insatisfação grandiosa. A saciedade plena, só Jesus é quem pode nos dar. Acompanhe comigo o restante dessa conversa, desse encontro de Jesus. Depois de esclarecer qual era a fonte na qual ela tentava saciar a sua sede, aquela mulher diz para Jesus que vejo que és profeta. Versículo 19. Senhor, vejo que és profeta. Vejo que o Senhor é alguém que conhece sobre Deus, ou que conhece sobre o ser humano, ou que consegue adivinhar algumas coisas sobre o ser humano. Vejo que és profeta. Então, já que o Senhor é profeta, deixa eu te dizer uma coisa. E aí ela diz no versículo 20, acompanhe comigo. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Irmãos, ao ouvir isso, Jesus traz uma orientação para a compreensão daquela mulher sobre Deus, que é importantíssima. E eu queria que você prestasse muita atenção, porque isso aqui faz com que uma chave seja girada na mente dela e ela comece a entender sobre o que é adorar a Deus. Olha o que Jesus diz a ela, versículo 21. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Versículo 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Meus irmãos, lembra da história que eu falei sobre Jeroboão? Foi o que Jeroboão fez. Ele construiu altares idólatras, ele construiu bezerros de adoração para que o povo ficasse lá em Samaria, lá no Reino do Norte, e não descesse lá para o sul, para Jerusalém, para adorar no templo. Lembra disso? Muito bem. Na cabeça desse povo, adorar a Deus dependia de um lugar. Para adorar a Deus, tinha que estar em um determinado lugar. Por isso é que ela diz assim, olha, os judeus dizem que é lá em Jerusalém, lá no templo. Nós acreditamos que é aqui nesse monte, aonde é o lugar em que a gente tem que adorar a Deus. Na cabeça dela, a compreensão dela sobre adoração era uma coisa que tinha a ver com o lugar. Mas Jesus, ele reorienta isso, dizendo que não é sobre lugar, é sobre quem você adora e sobre como você adora. É sobre quem e sobre como. João, no capítulo 6, a partir do verso 60, Jesus, ele tem algumas dificuldades com alguns discípulos por conta daquilo que ele havia pregado. Ele pregou algo que era muito difícil de ouvir, de entender. A partir do verso 60, fala que alguns discípulos abandonaram Jesus. Disseram que é muito pesado isso que você está pregando, eu não vou continuar contigo. E aí Jesus pergunta aos discípulos, os que ficaram, e ele diz assim, vocês também não vão junto com eles? E aí Pedro diz assim, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Irmãos, eu já ouvi várias músicas cantando sobre esse versículo. E eles cometem um erro gritante. As músicas sempre falam, Senhor, para onde iremos nós se só Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde eu irei se só tem para onde se não tenho para onde voltar? Só tenho você e tudo mais. É sempre para onde. Mas o texto não fala sobre para onde, o texto fala sobre para quem. E por que isso é importante? Porque para onde indica lugar, e para quem indica pessoa. O que Pedro está dizendo é, para quem nós iremos, se tu tens as palavras de vida eterna? É para quem, não para onde. É isso que Jesus está dizendo para a mulher samaritana. Entenda, a partir de agora não é mais em um lugar em que vocês irão adorar. É quem vocês irão adorar. E como vocês irão adorar. E o como, irmãos, é em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade significa plenitude. Em espírito e em verdade significa inteireza de coração. Não é só uma parte, não é só um pouco, não é só metade, é por inteiro. Em espírito e em verdade significa que não tem como ter meio termo com Cristo. Ou você está com Jesus ou você não está. Ou você está com Ele ou você não está com Ele. Não tem como eu ter um pé aqui e outro pé ali. Não tem como eu ser só uma parte cristão e a outra parte não. Não tem como eu ser só cristão aqui dentro da igreja e não ser cristão lá na minha casa, na minha faculdade ou no meu trabalho. É por inteiro, é completo, é pleno. É isso que Jesus está falando. Espírito em verdade é o coração por inteiro na presença de Cristo. Meu irmão, lembra da história de Abraão com Isaac? Em espírito e em verdade. Preste bem atenção nisso. Em espírito e em verdade. É Deus diante de Abraão dizendo, Abraão, quem é o seu Deus? O seu Deus sou eu ou Isaac? O seu Deus sou eu ou aquilo que Isaac representa para você? O que é que Isaac representa para Abraão, irmãos? Isaac representa a continuidade da descendência de Abraão.
Isaac representa que o nome de Abraão não seria esquecido ao longo da história. Isaac representa o nascimento de uma nova nação a partir dele. Isaac representa tudo isso, e isso para Abraão se tornou um Deus. E Deus chega para ele dizendo assim: quem é o seu Deus? Se o seu Deus se tornou Isaac, você precisa sacrificar. E aí foi toda aquela peregrinação que a gente conhece. Abraão subindo o monte, levando o seu filho, chegando a quase imolar ele, quando Deus diz: para, agora eu sei quem é o seu Deus. Agora eu sei que você me adora em espírito e em verdade, Abraão. Agora eu sei que nada ocupa o meu lugar no seu coração. Irmãos, isso é muito sério. Adorar Jesus não é brincadeira. E eu estou falando para você, adolescente. Adorar Jesus não é brincadeira, não. Adorar Jesus não é só sobre quando eu estou aqui louvando, ou cantando, ou participando das coisas da igreja. Adorar Jesus é por completo e por inteiro. E a minha oração é que você entenda isso o quanto antes. Caminhando para o fim, irmãos, logo depois de acessar o coração daquela mulher, depois de revelar a sede da sua alma e orientar a adoração dela, Jesus, ele se revela para ela de maneira completa. A partir do versículo 25, diz assim a palavra do Senhor, João 4, 25. Ela disse assim: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Aquela mulher revelava um anseio por Deus, um anseio por receber a orientação, entender quem de fato era Deus, e ela tinha essa expectativa da vinda do Messias. E ela entendia que o Messias iria trazer tudo isso para ela. E aí no versículo 26, Jesus diz assim: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Eu sou o Messias. Meus irmãos, naquele momento ali, aquela mulher se converte. Naquele momento ali, ela descobre que Jesus não era simples profeta. Ela entende que Jesus não era uma espécie de adivinho da vida dos outros. Ela entende que Jesus é o Messias esperado. Ele veio. Logo depois daquela situação ali, de alguns dias, alguns anos, algumas semanas, ele vai ser preso, ele vai ser torturado, ele vai ser crucificado, ele vai morrer, mas ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Ele é o Messias. Ele se revelou completamente para aquela mulher. E naquele momento ali, ela se converte inteiramente ao Senhor nosso Deus. E aí o que acontece, irmãos, é que ela recebe um propósito eterno na sua vida. E aí no versículo 28 a 30, diz o seguinte: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Irmãos, cadê aquela mulher que era rejeitada? Cadê aquela mulher que era discriminada? Cadê aquela mulher que tinha vergonha de andar perto das outras e que ia buscar água ao meio-dia sozinha? Cadê aquela mulher? Essa mulher, ela larga ali o seu cântaro e ela vai para a cidade dizer: venham ver o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Será que ele não é o Messias? E a Bíblia diz que muitos acompanharam aquela mulher naquele momento. Antes dos discípulos começarem a pregar, ela se tornou a primeira missionária da história.
ela se tornou a primeira a proclamar o Cristo que havia acessado o coração dela e que havia transformado a sua vida. Glória a Deus por isso. Irmãos, está aqui o propósito eterno da vida dela. Anunciar o Cristo que se revelou. Anunciar aquele que logo depois iria se entregar numa cruz. Esse é o meu propósito e o seu propósito eterno. O nosso propósito eterno é anunciar o Cristo crucificado e ressurreto. Mas eu não sou pastor, eu não sou missionário. Não importa, o chamado é para todos. Todo mundo é chamado para proclamar Jesus. E você pode fazer isso com a sua vida. E essa é a melhor pregação que existe. É a sua vida revelando Cristo. Lá na sua escola, lá na sua universidade, lá no seu trabalho, na sua família, aqui na igreja, aonde você estiver. Você é chamado para proclamar o Cristo que você disse que conhece. Irmãos, essa é a história da mulher samaritana. Aquela mulher viu todas as barreiras que impediam ela de chegar até Deus serem completamente destruídas. Ela viu Jesus esclarecer a sede que ela tinha e a fonte que ela tentava saciar essa sede. Ela viu Jesus orientando a sua adoração, dizendo quem ela deveria adorar e não onde adorar e como deveria adorar. Ela viu Jesus se revelar plenamente a ela. E por fim, viu Jesus lhe dar um propósito eterno, transformando completamente a sua vida. Essa é a história dessa mulher. E essa é a minha história. Essa é a sua história. A mulher samaritana representa todos nós. Representa todos nós. Isso aqui, irmãos, não é 5 passos para você ter um encontro com Cristo. Isso aqui é vida. É vida. Não é uma receita de bolo para você encontrar Jesus. Isso aqui é vida. O tempo todo, Cristo está tentando acessar o nosso coração. O tempo todo, Ele está tentando desvendar quais são as fontes que nós temos buscado saciar a nossa sede. O tempo todo, Jesus está orientando a nossa adoração o tempo todo. O tempo todo nós estamos nos convertendo. Hoje mesmo eu me converti umas 3 vezes aqui. Não é algo estagnado, é a vida dinâmica. É a vida sendo vivida e esse Deus nos buscando, acessando, transformando a nossa vida o tempo todo. Essa é a história da mulher samaritana, essa é a minha história, essa é a sua história. Quem é Jesus para você? Qual é a sede do seu coração? Onde você tem buscado saciar essa sede? Deixa eu te dizer uma verdade. Só Jesus pode nos dar da água viva que satisfaz e que faz transbordar até o ponto da gente compartilhar dessa água. Foi isso que Ele prometeu a essa mulher. É isso que Ele nos promete até hoje. Eu quero convidar o pastor Gileade aqui, para ele orar por nós, para ele abençoar as nossas vidas, falar com Deus a respeito da nossa vida.